Vamos falar aqui de gibi bom. De gibi bom e de como as coisas, infelizmente, não são como a gente quer às vezes, né? Eu tô falando de Redskin, Bem-vinda à América, né? Que é um quadrinho que saiu aqui no Brasil, né? Da Mitos, né? Saiu pela Mitos, mas é um quadrinho, né? Aí Xavier Dodson, Terry Dodson, que é um quadrinho lá fora que saiu pela Image Comics. E esse quadrinho, né? Redskin, Bem-vindo à América, que tem o Xavier Dodson faz o roteiro, Terry Dodson e Rachel Dodson, né, faz desenho, pintura e a arte final. Essa dupla Terry Dodson e Rachel Dodson já é conhecido nosso aqui, né? Saiu lá fora pela Glenar, minto eu disse, imagine, enfim. Mas saiu lá fora. É uma. Enfim, tem aqui Maruli Barroso, diga-se de passagem, né? Na tradução, né? E esse quadrinho saiu por aqui em 2017. Lá 2017. Enfim, esse quadrinho, gente, é muito bacana, assim. E aí, formatão, né? Olha a brincadeira aqui. Grandão, formatão bonitão. Enfim, a gente aqui tem a história que é a seguinte: a gente está aqui nos anos 80, né? Próximo ali ao que foi, né, o final da União Soviética, e aqui a gente tem, né, uma preocupação, né? Os soviéticos já com aquela crise que houve, né, para o final do socialismo, entre aspas, né, que houve lá na Rússia, né? Já no final dos anos 80, já cabaleando, voltando para o capitalismo, né? E aí a gente tem, acontece, a gente tem uma heroína, né? Nós temos uma heroína russa, né? Soviética, que ela vai ser chamada, né, para se infiltrar nos Estados Unidos, porque, né, a gente já começa aqui o quadrinho com um assassino. Tem um assassino matando pessoas nos Estados Unidos, mas ele é um cara conservador, reacionário, e está matando mulheres, enfim, atores, homens envolvidos com o mundo, por exemplo, do cinema adulto, né, da pornografia, gays, ou seja, pessoas que são consideradas pela visão do americano médio, né, conservador, como sendo os pervertidos e tal. E aí essa personagem, né, essa heroína russa, soviética, treinada pela KGB, todos aqueles estereótipos, aqueles exageros, né, que a gente escuta falar quando se fala da União Soviética, ela é chamada então para se infiltrar nos Estados Unidos, se tornar uma grande heroína americana, pegar esse bandido, né, no sentido de meio que denunciar, né, fazer implodir, né, o sistema, né, criticar o capitalismo por dentro e ao mesmo tempo ser uma espiã soviética. Bem, ela é uma personagem, né, uma pessoa bastante desinibida, né, livre, né, e ela vai para a América, lá começa, né, a passar por todo esse processo, mas ela lá vai trabalhar, né, como atriz, né, enfim, numa agência, né, trabalhar como diretor de filmes adultos, né, que está sendo alvo aí e vai ser perseguido por esse assassino. Bem, infelizmente só saiu aqui o primeiro volume no Brasil, né, depois não saiu mais, né. É um quadrinho que, pelo formato, é difícil, assim, né, não um formato tão acessível. Esse aqui eu peguei numa promoção, obviamente, né, na banca aqui do Recife. Mas é um quadrinho muito bom. O conteúdo que eles fazem aqui é bastante relevante. Eles fazem toda uma crítica, né, a um falso moralismo americano, né, ao falso moralismo. Eles fazem uma crítica aqui, né, ao capitalismo, né, como o capitalismo ele se preocupa com coisas que deveriam ser menores, ou coisas do campo pessoal, por exemplo, e se preocupa com, né, e se esconde ao mesmo tempo coisas muito mais graves, né. Eles fazem aqui todo um estereótipo do que seria o socialismo ou da própria União Soviética, né. Eles fazem uma coisa assim bem romantizada do que seria o socialismo, no sentido de
de exagerar, né? Isso inclusive é típico, né? Parece que é regra, né? Vai falar da União Soviética, vai falar do país socialista, tem que seguir essa cartilha aqui, no sentido de fazer uma coisa quase uma caricatura, né? Mas assim, a crítica é muito ácida, né? Os personagens, né? Enfim, a arte é inspirada em atrizes de filmes adultos. Inclusive essa mesma abordagem foi feita na DC, num quadrinho da Mulher Maravilha, né? Não foi lá muito aceito na época, né? Porque você usar personagens, inspirar, né? Mulheres, atrizes de filme pornô, né? Para inspirar a Mulher Maravilha no traço, um negócio assim bem forçado, estranho. Aqui também tem isso, mas por ser uma coisa completamente autoral, né? Enfim, meio que não é tão pesado nesse sentido, né? E é tudo muito implícito, né? Não é nada escrachado assim também. Mas enfim, tem muita referência a quadrinhos, tem muita referência a outras obras, né? E infelizmente seria bacana se tivesse uma continuação aqui, né? Termina esse primeiro volume, ele termina em aberto, né? Ela resolve o primeiro arco, mas deixa em aberto assim algumas questões, e é um gibi muito legal, muito bacana, porque faz toda essa crítica mesmo assim a esse conservadorismo falso, né? Essa hipocrisia, né? Dessa falsa moralidade. Muito bom o formato dele, gigantão assim, tal. Inclusive um detalhe é que esse título lá fora nos Estados Unidos chamou muita atenção, né? Por conta, né? Pele vermelha, enfim. Pequeno aqui foi só o primeiro volume que saiu por aqui, mas assim vale a pena, dá para você achar em outros locais a continuação disso aqui. Fica aí a dica.